palestra que tenho que fazer, colima a meta do nosso trabalho. Mas para que eu seja leal e possa captar calma, serenamente, o que o alto me indica com serenidade. Eu preciso da colaboração de todos, maiormente dos médios desta mesa, neste centro, para que não haja interferência, para que a onda espiritual não seja coartada por interferência. Peço também aos irmãos que estão nessa sala principal que afastem de si pensamentos mundanos. Pense que a morte vem como ladrão da noite, e todos nós temos que enfrentar não este obstáculo, mas esta passagem, essa transformação, amparados por Jesus. São aqueles que me ajudaram nesse tentar. Levante os braços. O título desta mensagem é importante. A cura das emoções. As emoções no mundo atual ocasionam tropeços tremendos em nossa vida. Moralmente aos médios, que por falta de estudo ou vigilância deixam ligeiramente de manter a fraternidade, o amor, a união, para que Jesus esteja presente e a nossa obra comum cresça e nós possamos ter mais possibilidade de servir e ajudar os nossos irmãos e também de transformá-los, de atendermos os apelos do Mestre, sede perfeitos como nosso Pai Celestial é perfeito. A cura das emoções não é tão fácil como se pensa. Muitas vezes uma criatura em equilíbrio e harmonia ocorre o que o vulgo diz desanda, desequilíbrio. As emoções levam a momentos de ira, de cólera, de incompreensão. Parece transformar-se num novo ser, contrário inteiramente aos ensinamentos do Divino Mestre. Médios de cura que se empenham em curar e que permitem que nos seus lares legiões de enfermos, legiões de espíritos necessitados sejam atendidos, cai inopinadamente, depois de tanto trabalho, numa secura espiritual, numa esterilidade tremenda e um desequilíbrio. Estas emoções suas se descontrolaram, sente em si tristeza, amargura, com o que lhes ocorre fora da sua vontade, daquele entusiasmo primordial de ajudarem e servirem sempre. Como o médium e nós todos podemos nos libertar
estas emoções. O que devemos fazer, em primeiro lugar, enraizarmos-nos inteiramente e nos ligarmos em todos os instantes da nossa vida com o nosso Mestre Jesus, o Cristo, e mantermos na nossa vida cotidiana ações que representem a aplicação atenciosa dos seus ensinamentos. Mas isto feito não nos leva nem por sonho a uma perfeição relativa, porque, embora peçamos, olhando as filas dos seus lares, porque praticam quase sempre individualmente, sem uma garantia necessária, sem olhar o karma, sem perceber em si a vigilância através da língua, das críticas, que são muito fáceis de fazer, esquecendo das mensagens, dos apelos, aos cuidados com a nossa língua, e sem esperar, levados pelos nossos inimigos, estamos criando karma. Então, este médium implora: Senhor, eu quero continuar o meu trabalho de restauração de saúde, de curar enfermidades em teu nome, porque eu sei, meu Pai, que tu curas. Embora a honestidade de seus propósitos, a força divina da cura, a inteligência subjetiva universal se escusa. E ele não sente mais aquele poder e ocasiona uma aflição, um nervosismo, porque não pensou naquilo que é essencial a todo médico, ensinando que as curas dependem do indivíduo que perdoa, porque, como disse, as curas divinas estão ligadas ao perdão. E como este assunto é longo, na quarta-feira próxima continuaremos com outra mensagem correlativa a esta subsequente, a cura pelo perdão. Então, este médium apela: perdoe para que também sejam perdoados. Vê estes irmãos ajudados, mas, de repente, se sentem esvanidos, fracos, nervosos, debilitados, com o seu sistema nervoso completamente alterado. Por quê? Porque esta criatura, embora esteja praticando a caridade, se esqueceu de que se faz apelos para o que é essencial numa cura e rogar humildemente o perdão para si mesmo. Algo lhe falta. Todos os curadores, médios dedicados a esse fim, estão sujeitos a essa espécie de eclipse. É a figueira seca, não recebe mais as dádivas do Senhor para continuar o seu mistério sacrossanto. Então a fé estiola completamente sua vida. Como, Senhor? Eu cuidei tanto em teu nome, curei tantas criaturas, e agora, enfraquecido
Impossibilitado, não posso mais continuar a minha tarefa. Médios importantes nos Estados Unidos, alguns têm lidado com ele, defrontaram este problema, porque nós conseguimos ultrapassar pelo trabalho em conjunto, pelos ensinamentos, pela disciplina e pela fé através da caridade. E assim sendo, qual será o meio que nós resolvemos esta crise? Darmos equilíbrio, harmonia àquele que está desequilibrado, que embora a sua fé esteja muito tênue, continua nobremente na esperança do poder que lhe retorna para ajudar e curar os seus irmãos. Vejam, pois, a importância deste assunto. E como sair desta situação difícil, quando já afirmamos que recorrer a Jesus, imitar mesmo a sua vida, não é o bastante na nossa vida cotidiana. Porque esse médium tem também que, através do seu exemplo, ir caminhando humilde, modestamente, para o caminho da perfeição. Contudo, desapareceu dele. É uma criatura que precisa de equilíbrio, que precisa que o poder do mestre venha a ele, ou do pai, porque o mestre age de acordo com o pai, de acordo com as leis da vida. Há meios diversos que foram usados para que o indivíduo encontre em si a força necessária para a atração do divino, do que é belo e que é puro, através da simplicidade da fé e do controle de seus desejos e ambições humanas de aparecer. Porque o orgulho espiritual transcendental é o pior dos orgulhos, porque a criatura, mirando-se sempre no poder de Jesus Cristo, vê-se bajulado, aureolado, quando ele pensa numa multidão que curou, que ajudou em nome do Mestre e do Pai. Esta criatura se sente fracassada quando não há fracasso nenhum. Tudo isso é resultante da inobservância da disciplina, da humildade, da simplicidade, em que as coisas espirituais assomam a nossa mente através da nossa fé lígima, verdadeira, e o nosso desejo de sermos reais naquilo que estamos empenhados, na luta humana do sofrimento, da dor e da miséria. Portanto, na Idade Média, conseguiram, através de práticas sacramentais, impingir a compreensão falsa que o homem deve cuidar unicamente com sacrifício e renúncia da sua espiritualidade e da parte espiritual. Esqueceu-se completamente da humanidade, dos que sofrem, o que Jesus nunca fez. Isolam-se, criam uma muralha tremenda em volta de si, para não cuidar dos seus irmãos e atender o sofrimento humano.
julgando-se justamente emparedados como estão, que estão se espiritualizando. Então, são criaturas que se autoclassificam, pensando que estão na glória do Senhor, dominadas por falsos êxtases, deixando a caridade, que é a luz da nossa vida, no meio de nos aproximarmos da luz e de transformar as outras criaturas em dela e na fé, em própria luz, como que é Jesus Cristo. Então essa prática foi em vão, porque as macerações, os sacrifícios no corpo, que nada tinha que ver com isso, isolados, eremitas, criaram a secura do coração, o imperioso íntimo de se considerarem superiores aos homens do mundo, às criaturas do mundo, o que Jesus não fez. Após isso, outros também se enleiam na filosofia do mundo, na ciência do mundo, a estes doutos da terra. Jesus Cristo se referiu lapidarmente naquela passagem do Evangelho de Mateus: graças te dou, meu Pai Celestial, porque não revelaste essas coisas aos doutos e soberbos, mas aos simples de coração, aos pobres pelo Espírito. E são esses pobres pelo Espírito, as criaturas simples, fervorosas, confiantes no Mestre, que são dignos de ouvir, como disse o apóstolo Paulo, as coisas que os ouvidos do outro não ouvem e a boca dos outros não falam, porque as coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente. Aqueles que se esgotam numa situação tal, vão criando um grande obstáculo dentro de si. Este orgulho sutil, que empana a alma, que empana as vibrações, que encontra escusas sempre, que nós já estamos superiores aos outros. Ninguém é superior aos outros, porque, como Jesus Cristo disse, aquele que é superior na vida espiritual é que traz na sua fronte a luz da caridade, porque, como Paulo interpretou e a nossa doutrina nos ensina, fora da caridade não há salvação, fora da caridade não há libertação de emoções. Por quê? Podemos observar na nossa vida diária, tudo o que queremos fazer, a nossa vontade vai resolvendo. Queremos fazer uma viagem, os cautelosos recomendam a Deus, pedindo para que sejam bem-sucedidos. Queremos fazer um projeto, estudamos aquilo que devemos realizar para concretizá-lo. Mas as emoções não admitem essa disciplina. Só se pode educá-las por modos e meios diferentes, travessos, para a libertação delas todas. Porque elas trazem no seu bojo o enfraquecimento dos nervos, o enfraquecimento de todas as nossas sensações vitais, porque distribuímos essa vida estuante que está dentro de nós em muitas parcelas, em muitas criaturas, descuidando o cuidado que devemos manter conosco mesmo, na prática da caridade no bem, na cura
na ajuda aos nossos semelhantes. E, portanto, não há medicina que cure. Só por um processo de transformação moral, só por um processo de transformarmos estas emoções em emoções mais puras, cristãs. E vamos ver, porque até o quarto século os cristãos se regiam pela norma educativa, educavam suas mentes, suas emoções. E nas reuniões, nessa época, as cerimônias esotéricas eram feitas de maneira que, quando acabava a ação esotérica das preces, o iniciado, aquele que dirigia, exclamava: fora escândalo, fora o escândalo. Vejam só que o orgulho já estava começando. Porque essas criaturas que não podem assimilar a verdade não são cães. Os cães devem merecer todo o nosso apreço pela sua lealdade. Quando um dono castiga um cão, ele lambe as suas mãos, procura pagar e recebe tudo aquilo com muita humildade e modéstia, sendo o maior amigo do homem. Portanto, meus irmãos, a transformação que houve através de Constantino deturpou tudo aquilo que Jesus Cristo ensinou. E essa deturpação está em completo desacordo com os evangelhos, está em completa contraposição daquilo que é verdadeiro e que nós temos que aprender. Vejamos, o Evangelho de São João 20, 22, 23 diz: recebei o Espírito. Tudo que ligardes ao alto será ligado, e tudo que desligardes será também desligado. Não quer dizer que o indivíduo tem o poder e que num confessionário é um método catártico, não, muitas vezes inoperante, de transformar estas emoções através de um perdão fictício, porque estas palavras de Jesus não significam este poder para o homem, porque para nós mantermos o contato com o Pai, basta o Cristo que está dentro de nós, basta o nosso desejo ardente de transformação, basta a humildade em que pedimos a cada instante que possamos afastar de nós todos os pensamentos contrários à caridade e à nossa perfeição. Então, mais adiante, há uma ordem taxativa do apóstolo Tiago: confessai as vossas faltas uns aos outros e orais uns pelos outros para que sareis. Esta confissão que os antigos cristãos faziam é a nossa própria confissão que devemos fazer ou diante daquele que é um amigo espiritual, ou diante do médico preparado na sua mediunidade e na sua ciência, de uma criatura espiritualizada que nos mostra os erros do nosso caminho, que já passou pelas experiências da vida, não quer que seus irmãos repitam os mesmos erros, porque está marcada essa confissão de pecado nos evangelhos, na epístola de um espírito superior, amigo de Jesus. Mas o que é mais transcendente, vejamos a epístola primeira de São João Evangelista, aquele que compreendeu mais os sentimentos de Jesus, mais a natureza do seu ser, o Cristo vivo à terra. Ele diz: pelo sangue de Jesus, nós todos seremos purificados. E esta purificação nos delega compromissos espirituais,
Veja o capítulo 1, 7 e 9. Porque quando nós compreendemos que somos pecadores, criaturas cheias de erros, e nos voltamos para Ele pelo seu sangue, vejamos o que dizer isso, seremos perdoados e curados do Espírito. Mas aqueles que confessarem estes pecados, estes erros, serão vistos por Ele, receberão justiça e serão felizes. Mas os que alegarem que não têm pecado e que não precisam de confissão, estes estão se enganando eles próprios, se iludindo, porque não têm em si as palavras da verdade e a própria verdade. Portanto, os cristãos primeiro obedeciam a este critério, eram tão amigos uns dos outros, que nas suas reuniões confessavam as culpas, as quedas e as faltas. E ninguém recriminava e apontava o dedo que ele era um indigno de estar naquela reunião, porque todos se consorciavam para ajudá-lo na queda, imploravam, e como disse Tiago, a prece comum de todos, sara, modifica e cura. Portanto, as condições da cura são baseadas num perdão que nós recebemos de Jesus Cristo. Quando nos ligamos a Ele, e essa força de purificação é o maior catártico para a cura, para serenar essas criaturas nervosas, porque muitos pensam que essas coisas são para criminosos, criaturas anormais. Estão muito enganados, meu Deus. Porque não vigiamos os nossos erros, não tivemos a humildade necessária, não abramos nunca nossa boca para condenar o irmão, julgá-lo e sentenciá-lo, porque estamos também criando horizontes negros para a nossa vida espiritual. Estamos caminhando para a desarmonia, para o equilíbrio, porque estamos afastando dos ensinamentos do Mestre, que não fazia isso. Então devemos, cada dia, dizermos: Senhor, eu quero seguir os teus exemplos, eu quero fazer tudo aquilo que tu fazes, eu quero ensaiar em mim o teu amor e sentir a tua presença. Estes serão ouvidos pelo Mestre, porque vão fazer seu exame de consciência, sua introspecção, e mormente aquilo que se chama introspecção, arrependimento, resistência, com todo cuidado, não mais errar, confiante numa proteção que tem que receber do Mestre. E como? Quando Jesus, do Getsemane, sentiu a veracidade daquilo que ele tinha que fazer, quando olhou para a humanidade e viu-a completamente fora dos ensinamentos que ele tinha visto, os seus ensinamentos não podiam ser praticados. Ele não considerava pelo seu amor um fracasso da sua missão. Ele queria estar completamente ligado ao Pai, que em um minuto ele perdesse esse contato. E então pensou e recebeu logo a comunicação do Pai, a quem estava em inteira comunhão, que deveria atrair para si todos os erros e pecados deste mundo, para que por um processo que ainda hoje existe, através de uma propiciação, sentisse as dores do mundo. Abra 55 livros de Isaías e veja como esse profeta descreveu esta situação de Jesus Cristo.
Então o Divino Mestre foi levado à cruz em 3 horas de sofrimento. Aquela multidão que brandia horrores contra ele. Ele sentiu não amargura, mas a sintonia com essas criaturas, suas irmãs. A sintonia, e atraiu com tanta força essa situação, essa onda terrível que tomava conta da humanidade, que pediu para si, numa prece, o perdão para todos eles. Por isso, meus irmãos, é na cruz que está o perdão, que nós devemos imitar os nossos exemplos. Para as curas, temos que perdoar aos nossos inimigos, aqueles que nos perseguem e caluniam, como ele ensinou. Mas seu corpo foi completamente transformado, célula por célula, átomo por átomo. Transformou-se num corpo espiritual, mas ele quis deixar na terra exemplo de criaturas também que podem desmaterializar seus corpos, seu físico, seus somas, como ele o fez. Mas, na hora extrema, quando ele fizer aquele apelo tremendo ao Pai, seu sangue se derramou na terra. E o sangue é a parte vital do nosso organismo. Nele se concentram todas as essências divinas. Este sangue, os ventos eólicos levaram para todo o universo, mostrando ao homem que só através desse sangue que João Evangelista mostrou é que nós seremos salvos e modificados, porque já nos submetemos à humildade de pedir perdão de todos os nossos erros. Quem não comete erros, e portanto tem que esse perdão seguir o exemplo do Mestre, para que o Pai também nos perdoe. Então, nestas horas de aflições, devemos lembrar desta passagem do cristianismo, para continuarmos sendo cristãos e gozarmos da graça de Deus para a nossa cura, para que nossas emoções desapareçam, porque a confiança e a fé, como diz a primeira epístola do São Evangelista, nesse sangue nos dá a força necessária para receber essa essência divina que está guardada no âmago de nossa alma. E, portanto, queridos irmãos, a base, pois, da cura está no perdão. Criatura rancorosa, que guarda contra os seus semelhantes energias negativas, essa criatura nunca pode ser curada. E o médium, onde muitas vezes se apresenta este poder de curar e de ajudar, que não pensa que ele também, cada dia, está atraindo erros e pecados, está sujeito a memória. E como devemos fazer? Sem Jesus não podemos ver o Pai, porque o Pai nos ensinou. O seu Filho, o Cristo, este Cristo iluminaria toda a humanidade e deixava a sua essência depositada no nosso ser divino. Portanto, não podemos nos desligarmos, devemos manter essa comunhão santa com o Divino Mestre em todos os atos da nossa vida. E se não procedermos assim, seremos figueiras secas que não dão frutos, porque nossos frutos são ressequidos, porque são baseados no orgulho, no egoísmo, no desejo filatônico de recebermos honra de homens e não honra de Jesus e de Deus. Assim sendo, quando nos voltamos para Jesus,
Quando nos voltamos e compreendemos os mistérios da crucificação e da cruz. Por isso a cruz é glorificada. Muitos médios exclamam: Senhor, eu beijei tua cruz, eu me ajoelhei diante dela, mas tem asco, tem orgulho de não ser ajudados por outros irmãos que estão mais preparados para eles, porque deram um exemplo de uma vida a todo instante ligada ao Mestre e compromissados com seus deveres do passado, com criaturas que não esperam a glória do mundo, sim a glória de Deus, como disse Jesus Cristo. Então, se compreendermos que o cessar destas curas estão dentro de nós em consequência dessas emoções, pode desaparecer se usarmos métodos diversos que foram usados na antiguidade, quando muitos santos deixaram de receber, através do êxito, a unção do Divino Mestre. E assim, vamos ser mais exatos, mais específicos. Vamos pensar justamente nos nossos erros do passado, nos nossos erros do presente, em nossas culpas. E diante de Deus, digamos-lhe: Senhor, eu sei que tu curas as enfermidades, mas não tenho obtido, não tenho proporcionado como teu veículo essas curas. Eu quero ser mais específico, Senhor, mais exato. Eu peço, Senhor, perdão de todos os meus erros, e essas culpas assomarão na nossa mente, porque lá dentro da nossa subconsciência há erros tremendos do passado, há situações que, pela bondade de Deus, se apresentam na ocasião oportuna, porque Deus é tão bom que não nos dá cargas superiores às nossas forças. E assim, com essa comiseração daqueles que não podemos ajudar, da nossa humildade, da nossa prudência e simplicidade, essas culpas se exteriorizarão. E a nossa crença se transformará em fé viva, em experiência, em fé implícita para ajudar todos os nossos irmãos. Isso se chama, através dos livros sacros, a obediência ao Pai, o perdão que recebemos dele, porque reconhecemos humildemente que, ligados ao Divino Mestre, pela certeza desta fé que nos mostra que Jesus está presente, nós nos sentimos preparados por uma força nova que nos surge para anotarmos cada dia, através de um exame de consciência, os pensamentos que afloram, e pensamos aos nossos guias e protetores, os santos daquela época, que façam assomar dentro das podridões do nosso subconsciente essas forças ignaras que estão dentro de nós e que assomam para que também sejam unidos e peçamos o perdão para sermos curados. Que não podemos ajudar sem termos dentro de nós aquilo que queremos fazer. Então essa transformação tem que ser feita através de dias seguidos. 7 dias são bastantes para que cada um, no exame de consciência de meia hora, escreva ali não nomes de pessoas, não nomes de acontecimentos e datas, mas aquilo que assomou pela ação dos guias e protetores da nossa mente, nos mostrando o erro do presente e do passado e que estamos criando, meus irmãos. Feito isso,
nós sentiremos uma força, uma corrente que nos avassala e que traz no nosso coração aquela beleza, aquela mansidão, tudo aquilo que vem do Mestre, que já nos perdoou através dessa vibração. Então o médium está livre dessas emoções daninhas, perigosas, que nos levam a doenças incorretíveis, e preparado para ajudar os seus irmãos, não isoladamente, mas numa assembleia, onde encontrarão o apoio de todos os irmãos que os cercam. Isto é que é humildade, isto é que é o dever cristão, está como faziam, como provei no primeiro, segundo, terceiro e quarto século. Então a confissão a nós mesmos, a Jesus, aos nossos guias e protetores, é um ato que deve ser feito quase diariamente, porque quando estamos criticando o irmão, quando estamos sentenciando, quando levantamos a nossa voz, estamos caindo no erro e guardando lá no entulho do nosso subconsciente essas faltas de amor e de caridade. Portanto, aos médios que estão lá servindo aos seus irmãos, que vão recorrer aos aparelhos, digam com exatidão: Senhor, a cada irmão, como digo, que vai ao leito, Senhor, eu sei que estamos preparados para ajudar esse irmão, para curá-lo. Mas eu te peço agora que nós tenhamos de ser um veículo para que esse irmão se cure. E que a força do teu amor, Pai, faça descer agora, nesse instante, para que ele fique curado. Com essa comunhão de santos, com esse pensamento conjunto, nós preparamos o ambiente para que esses irmãos se curem e, portanto, novos irmãos ali surjam e, portanto, haja cura, a demonstração desses conhecimentos que vem de Deus e que Jesus nos ensinou, meus irmãos. Portanto, ninguém pode ficar naquela corrente, dormindo sem consequência. Alheio àquilo que se passa, todos têm que vibrar. Uma harpa eólica, pensando no Pai, pedindo a cura daquele irmão, porque aí nós estamos resgatando, nesse instante, nossos erros do passado, curando as nossas emoções, equilibrando a nossa mente, trazendo harmonia para a nossa alma e um futuro grandioso que a caridade nos pode proporcionar. Graças a Deus, muita paz. Continuaremos com a cura pelo perdão na próxima quarta-feira.